Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Deixa eu ver, tem uma mensagem no chat aqui. Vocês me dão um okzinho aí se vocês estão conseguindo me ouvir, tá bom? Consegue me dar um ok? Só para eu saber se vocês estão me ouvindo. Ok. A tal Johnny respondeu ok. A Raquel também respondeu ok. Beleza, então. Então, uma boa noite a todos. Estou aqui para apresentar o meu portfólio da Faculdade Uninter. Meu nome é Paulo Ricardo Nunes da Silva. Sou portador do RU 3439272, do Polo São Domingos. E hoje vou apresentar um trabalho aqui para vocês que trata um pouco sobre o futebol, sobre a cultura, sobre a música. E nós vamos começar falando de um apresentador de TV que homenageou o seu time de futebol. E aí vocês vão entender aonde eu estou querendo chegar aí com a explicação. O time homenageado que eu escolhi para apresentar esse trabalho foi o Corinthians, que é o meu time do coração. E a música que o apresentador fez para o time foi a seguinte, que tem a seguinte letra: 100 anos de emoção, Corinthians, minha eterna paixão. Mostra a sua arte com fé e tradição, me dê um grito de gol. Gol, bola pra frente, timão. 100 anos de emoção, Corinthians, minha eterna paixão. Então essa é a música que foi escolhida aí, que fala sobre o time do Corinthians, que foi um time fundado por um grupo de operários no dia 1º de setembro de 1910. E o nome ele foi dado em homenagem ao time inglês, que é o nome de Corinthians, que curiosamente eles estavam aqui fazendo uma excursão durante esse ano, e aí aproveitaram e colocaram um nome meio que parecido aí, em homenagem àquele time. E o apresentador que foi o que fez essa música em homenagem, a música que eu li aqui para vocês, é o Silvio Santos, bem conhecido de vocês, dono do SBT. E ele fez essa música no dia 1º de setembro de 2010, no ano do centenário do clube. O apresentador, ele decide gravar em homenagem ao seu time do coração. Daí essa letra que ele fez aí. E o que essa música tem? Ela contém alguns elementos da linguagem do futebol, que é o futebolês, né? Futebolês. E mostra a variação linguística, a riqueza de variações da língua portuguesa, que, de acordo com a sua região, de acordo com o seu contexto, ela varia. E o futebolês, ele foi uma dessas variações linguísticas usadas. O futebol ele tem a sua língua própria, onde o seu torcedor e o jogador se comunicam de uma forma que todos entendam. Então, essa música ela tem alguns termos desse futebolês. Uma delas é a palavra bem conhecida, que é a palavra gol, que ela é usada no contexto aí do futebol com frequência. Também tem o termo timão, que é um termo adotado pela torcida do Corinthians para se referir ao seu time. Então, ambos termos mostram aí o futebolês presente na letra da música em homenagem ao time. E é interessante observar que o futebol ele reúne multidões de várias idades. Então, nas torcidas, você consegue identificar representantes dos mais variados grupos sociais com suas culturas em específico. Você quer pesquisar sobre a cultura do Brasil? Se você for na torcida entrevistar os torcedores que estão ali presentes, você vai perceber pessoas de diferentes religiões, diferentes crenças, ideias, visões de mundo, costumes diferentes. E muitas das vezes esses costumes eles são trazidos até a arquibancada.
esses costumes regionais, esses costumes próprios da origem de cada pessoa ali presente. Então, a torcida ela é um meio importante de se identificar as diferentes culturas do Brasil que se expressam no futebol. E a história do futebol ela também está conectada com as lutas sociais. Por exemplo, a democratização e inclusão social. Um exemplo muito comum e talvez conhecido de vocês foi a democracia corintiana, que foi um movimento da década de 1980, que foi liderado por jogadores do Corinthians contra a ditadura militar e defendendo o direito ao voto para presidente. Um dos jogadores famosos que participaram desse movimento foi o Sócrates, bem conhecido, Dr. Sócrates, bem conhecido principalmente dos torcedores corintianos. Então, o futebol ele está conectado a lutas sociais. O futebol, ele, de certa forma, ele tem uma influência em relação à política também. Os jogadores eles fizeram esse movimento, inclusive as decisões que eles tomavam eram feitas de modo democrático, eles consultavam seus colegas de time e eles fizeram meio que uma democracia dentro do time ali, em forma de protesto contra a ditadura daquela época. E a música, inclusive essa música que foi feita e outras músicas que são feitas em homenagem ao time do coração, seja as músicas feitas pelos torcedores ou por apresentadores, a música ela está fortemente atrelada ao futebol. Por exemplo, no Rio de Janeiro surgiu a ideia de levar uma banda musical para dentro do estádio. Olha que curioso. Então, esses tambores que vocês veem na torcida não é de hoje. Foi uma ideia lá atrás. E ao longo dos anos, o meio esportivo passou a incorporar, a aderir o costume de utilizar a música para incentivar o time do coração, para empurrar para a direção do gol, ou provocar, quem sabe, o seu rival, o seu adversário. Então, a torcida se utilizou da música e como instrumento de empurrar o seu time e de intimidar o time adversário. E foi assim que foi unida, que aconteceu, de certa forma, entre aspas, o casamento entre as duas maiores paixões do povo brasileiro, que é a música e o futebol. Então, esse foi um pouquinho do trabalho apresentado, que fala um pouco sobre a mescla da cultura, do futebol, da música, e como essas coisas elas podem ser harmônicas e mostrar a cultura brasileira através do futebol. E então, gente, eu não sei se vocês têm algum comentário para fazer, alguma pergunta. E tendo, a gente responde e depois encerra aqui a nossa apresentação, tá bom? O Johnny falou que está muito bom. Que bom que você gostou, Johnny. A Carol entrou agora aqui. Eu acabei de ver agora que a Carol estava entrando. Então, aí vocês dão um feedback aí do que vocês acharam da apresentação. Se tem algum comentário para acrescentar, alguma coisa. Caso contrário, eu vou encerrar a live aqui. Eu vou dar alguns segundos aí, se você deseja digitar alguma coisa, falar alguma coisa. Então a Carol falou, muito boa a junção da música com o futebol. Isso aí, é uma das coisas que o brasileiro ama, é a música e o futebol. Então não é de se admirar que nós temos essa combinação, esse casamento perfeito, é como se fosse queijo com goiabada, essas combinações boas aí. A Raquel também falou aqui, também achei interessante essa junção. É isso aí, gente. Então eu agradeço a presença de vocês nessa apresentação, nesse momento tão importante para mim. Um feliz ano novo para todos vocês e uma boa noite.